Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula e hoje nós vamos ter novamente uma aula de matemática. A tia vai dar uma adiantadinha em matemática, porque nesse livro 3 é o componente curricular, a matéria, né, que a gente tem mais conteúdo, tá? Então a gente vai dar uma adiantadinha nela e em conjunto a gente vai tendo as outras disciplinas também, combinado? Mais uma coisa, vocês vão receber orientações aí da secretaria, tá? E a partir de sexta-feira, a gente vai ter aula ao vivo, algumas vezes na semana. Nesse começo e provavelmente depois, a gente vai manter, se der tudo certo, essas aulas ao vivo. Então, eu vou ver vocês e vocês também vão me ver. Legal, né? Tô super ansiosa pra gente poder se ver e pra gente poder ter as aulas um pouquinho mais parecidas com o que são as aulas lá na escola, tá? Como que vai funcionar? A Juliana vai passar todas as orientações aos pais de vocês, mas eu já vou adiantando para vocês se programarem, tá? Que a turminha da manhã vai ter aula das 9 até as 10 horas da manhã. E a turminha da tarde vai ter aula das 3 às 4 da tarde, certo? Então, nesse primeiro momento, uma horinha de aula para a gente poder ir se adaptando com essa nova ferramenta, para a gente poder ver se vai dar certo, como que vai funcionar. Então, vai ser como se fosse na escola. Então, é muito importante que vocês não atrasem para entrar, tá bom? Que vocês estejam de uniforme, tudo bem certinho, como se estivesse na escola. Combinado? Mas até a gente chegar na sexta-feira, vamos ter a nossa aula normalmente por aqui. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre subtração dos números naturais com reserva, tá? Nas páginas 74 até 89 do livro de vocês. Começando então lá na página 74, a gente tem aí. Melissa usava um ábaco para tentar resolver a seguinte subtração: 54 menos 16. Mas ela ficou em dúvida de como fazer. Como vou tirar 6 unidades de 4 unidades? Não tem como, né, pessoal? Porque o 6, ele é maior que o 4. Eu não consigo pegar 6 laranjas se eu só tenho 4, certo? Então, ela teve uma ideia. Vou trocar uma dezena por 10 unidades, porque a gente já sabe que uma dezena vale 10 unidades, né? Tirando uma bolinha da haste das dezenas. Coloco 10 bolinhas na haste das unidades. Então, olha só o que ela fez. Tá vendo lá na primeira imagem? A Melissa tinha 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas na casinha da dezena, que era dos 50, né? E tinha 1, 2, 3, 4 bolinhas na casinha da unidade, que era o 4 do 54, certo? Então, aí no ábaco a gente tinha o número 54. Para ela poder tirar 16, ela fez uma troca. Então, olha só, ela tirou uma bolinha laranja da casa da dezena e trocou essa dezena por 10 unidades, porque uma dezena é igual a 10 unidades. Então, olha lá, ela ficou, então, ao invés de 5 dezenas, com 4 dezenas. E ao invés de 4 unidades, ela acrescentou mais 10, então ela ficou com 14 unidades. Estão entendendo? Vamos continuar, ó. Lá na página agora 75. Agora, é só subtrair 16, tirando uma dezena e 6 unidades. Então, ó, ela tinha feito a troca de uma dezena por 10 unidades. Então, como agora nós temos lá 14 unidades, ela consegue tirar as 6 que ela precisa, certo? Então, o que ela fez? Tirou 6 unidades lá das bolinhas verdes, que são as que estão representando as unidades, e tirou uma bolinha laranja, que é onde está representando as dezenas, certo? E assim ela descobriu que o resultado de 54 menos 16 é 38, porque sobraram 3 barrinhas, 3 bolinhas na barrinha da dezena e 8 bolinhas na barrinha da unidade, beleza?
Na forma de algoritmo, ou seja, utilizando os números, o raciocínio de Melissa pode ser representado assim. Retira-se uma dezena de 5 dezenas. Então, foi o que ela fez, né? Tirou uma dezena da onde ela tinha 5 e sobrou 4 dezenas. Essa dezena que ela retirou foi trocada por 10 unidades, porque uma dezena é igual a 10 unidades. Essas 10 unidades adicionadas às 4 unidades que ela já tinha, somam 14 unidades. E aí, então, ela subtrai 6 unidades do número 16 e uma dezena, ficando, então, com 38, certo? É importante observar que esse método pode ser usado para números de várias ordens. Veja como exemplo como se subtrai 138 de 405. Então, olha lá. Não é possível subtrair 8 unidades de 5, nem 3 dezenas de 0 dezenas. Tá vendo lá a conta do lado, ó? Como que a gente faz 5 menos 8 se o 8 é maior do que o 5? Como a gente faz 0 menos 3 se o 3 é maior do que o 0? Não tem como, então a gente tem que fazer as trocas, né? Então, olha lá. Primeiro, trocar uma centena das 4 que tem, que são 405, então são 4 centenas, certo? Por 10 dezenas, porque uma centena é igual a 10 dezenas, certo? Como não há dezenas lá no minuendo, lá no número 405, vão ficar 10 dezenas lá, certo? Não tinha nenhuma, trocou, ficou com 10. Depois, segunda coisa para fazer, trocar uma dezena dessas 10 que ficaram por 10 unidades. Então, eu vou trocar uma dessas 10 dezenas por 10 unidades. E como já tinham 5 unidades lá no 405, vão ficar 15 unidades, certo? Terceira e última coisa. Finalmente, calculamos a diferença em cada ordem, subtraindo 8 unidades de 15 unidades, 3 dezenas de 9 dezenas e uma centena de 3 centenas. Então, aí dá certinho. A gente vai fazer lá, ó, o 15 menos 8, certo? E assim por diante. Vamos virar a página. E aí, vocês têm das páginas 76 até a página 82, o primeiro desafio, a primeira lição de casa de hoje, tá bom? São todas atividades de subtração, então também é como se fosse uma revisão, porque isso tudo são coisas que vocês já viram, certo? A única atividade que vocês não vão precisar fazer dessas aí é a atividade alternativa B, que é a primeira atividade que tá lá na página 79, porque era para fazer uma conversa com os amigos, então não vai ter como a gente fazer, tá? Mas o restante, vocês podem fazer tudo que vocês conseguem. Continuando a aula, a gente vai então lá para a página 82, onde a gente vai ter alguns probleminhas envolvendo a subtração, que é o que a gente vem estudando desde a última aula lá de matemática, tá? Então, olha só. Veja uma relação importante entre a adição e a subtração que Lucas descobriu. Saí de casa com R$50 e gastei R$36 na compra de um livro. O troco que me deram foi de R$14. Será que está certo? O que aconteceu foi que, dos R$50, ele gastou R$36, sobrando R$14. Claro que podemos pensar na seguinte operação, então a gente pode fazer essa conta, né? 50, que era o valor que ele tinha, menos 36, que foi o valor que ele gastou, é igual a 14, que é o valor do troco. Mas, para saber se o troco está correto, ele fez o seguinte: 36 mais 14, que é igual a 50. Então, olha lá o que ele falou. Já sei. Se eu adicionar o troco de R$14 ao valor que gastei de R$36, terei a quantia inicial de R$50. Então, ele fez a operação inversa, entendem? Então, ele pegou
os R$ 36, que era o valor do livro que ele comprou, mais os R$ 14, que foi o valor que o moço deu de troco para ele, e fez a soma. E o resultado foi 50, que é o valor que ele tinha lá no começo de dinheiro, certo? Então, significa que o troco estava certinho. Olha lá embaixo. Ele está certo. Veja que ele aplicou a operação inversa da subtração, que é a adição, da seguinte forma. Então, foi o que a tia explicou para vocês, ó. Se 50 menos 36 é igual a 14, então 36 mais 14 é igual a 50. Então, lembra sempre, tá, pessoal? A operação inversa da subtração é sempre a adição, beleza? Fácil, né? Bom, a gente tem agora, então, o segundo desafio, a segunda parte da lição de casa de vocês, que é bem simples, também são continhas e probleminhas envolvendo a subtração, tá? Então, elas estão lá da página 83 até a página 89. E dessas páginas, a única que vocês não vão fazer é a atividade 7 da página 87, que era para vocês criarem uma situação problema, mas vocês não vão precisar criar, certo? Todas essas atividades, pessoal, vocês vão me entregar lá na sexta-feira, tá bom? Até sexta-feira, dia 22. E aí, à tarde, como sempre, a tia posta para vocês o gabarito para vocês fazerem a correção, certo? Pessoal, como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês acharem que vocês não entenderam direitinho, se tiver dúvida no jeito de fazer alguma atividade, pode mandar mensagem para a tia, que a tia vai ajudar vocês no que for possível, tá bom? Não esqueçam de me enviar fotos, tem muito aluno que não está me enviando, e aí eu não tenho como saber se vocês estão fazendo ou não, então eu conto com a ajuda de vocês precisam ser responsáveis nesse ponto, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima aula, não esqueçam que se precisar, eu estou aqui, tá bom? Beijinho e até amanhã, tchau, tchau!